Tem um texto por demais conhecido, pastor Emerson, de todos nós, que é o de Romanos, capítulo 12. O verso 1 é o verso 2, são versos que nós já o decoramos, nós o recitamos de cor. Mas o texto ele vai nos dizer o seguinte, é uma oração de Paulo, é dirigida a um grupo de pessoas, de irmãos, e a oração dele é cheia de compaixão, né? Ele clama pela compaixão de Deus, irmã Edete. Ele diz para aquele grupo de pessoas para que elas apresentassem a Deus os seus corpos como sacrifício vivo, não um sacrifício morto. É santo, agradável a Deus. E ele diz que a forma de nós cultuarmos, de nós celebrarmos, que ela tem que ser racional. Mas eu quero destacar o verso de número 2, que vai nos dizer, e não vos conformeis com este mundo, com seu estilo de vida, as suas práticas. Mas agora vem uma palavra tremenda que eu quero me deter nela, mas transformai-vos. Essa palavra, irmão Valdir, me lembrou uma história que eu li há muito tempo atrás sobre a transformação do milho. Né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo milho. Chegou uma época que eu cheguei a ter uma variedade de milhos, de espigas de milho na minha casa. Até mesmo o milho preto. É uma raridade, mas é. Mas quando a gente pensa na transformação do milho, o que é o milho? O milho de pipoca, ele é duro. Mas ele também, meus irmãos, é o símbolo de uma grande transformação que Deus realiza em nossas vidas, em nossos corações. Se você parar e perceber que o milho de pipoca não é o que ele deve ser. Ele foi plantado, ele foi planejado para ser uma outra coisa diferente daquilo que primeiro ele é. Ele deve passar por um processo. E esse processo, ele só acontece depois dele estourar. Eu acredito, irmã Esther Peixoto, que nós podemos, como também essa Cristolândia maravilhosa, feminina, que nos acompanha, né? Todos os dias, mas eu acredito que nós podemos nos comparar ao milho de pipoca, que ainda não foi transformado. Como é que é o milho de pipoca? Ele é duro. Se você colocar na boca e apertar, ele é muito duro, ele pode quebrar teus dentes. Na realidade, ele é impróprio, para ser consumido. Mas a transformação do milho, ele só acontece depois dele passar por um processo, depois dele passar pelo fogo, quando então ele proporciona uma alegria, uma festa tremenda. O milho de pipoca que não passa pelo fogo, ele continua sendo milho de pipoca, quebra-dente, é duro. Eu diria, Valdir, que assim também acontece com a gente. As grandes transformações, essas meninas da Cristolândia, elas estão passando por este momento. As grandes transformações em nossas vidas acontecem quando nós passamos pelo fogo do Espírito Santo, que consome todo o pecado, toda a maledicência. Ele nos estoura por dentro e nos faz ser uma outra coisa diferente da que nós éramos até aquele momento, então. Quem não passa por essa experiência com Deus, quem não passa por este processo santificador do Espírito Santo, porque no dia do Pentecoste ele veio em forma de quê? De fogo. Ele queimou toda a dúvida, toda a incerteza, todo o medo que aqueles discípulos tinham até então e os encheu agora de vigor, de coragem, de amor, de gentileza, de vontade de compartilhar as boas novas da salvação. Quem não passa, então, por essa experiência, fica do mesmo jeito que era a vida inteira. E tem pessoas, irmã Esther, que a gente observa que elas vivem daquela maneira já há tantas décadas. E outras, irmã Edete,
ouviu a palavra do Senhor, foi alcançado por esta graça e elas se transformaram. Mas esses que permanecem do mesmo jeito a vida toda são pessoas de um coração duro. São pessoas que não se deixam convencer pelo poder grandioso, maravilhoso desta palavra de Deus, que deseja transformar. Mas o que acontece com o milho de pipoca? Eu até essa semana passei para minha esposa, Valdice, uma receita diferente de fazer pipoca. Aí eu mandei para ela, dá uma olhada aí, quem sabe você vai fazer uma pipoca semelhante a esta. O que acontece com o milho de pipoca? De repente, ele eclode. Como também conosco. De repente vem a palavra de Deus sobre as nossas vidas e o milagre da transformação acontece. O Espírito do Senhor, este fogo, porque a Bíblia ela arde dentro de nós, meus irmãos, é quando a vida ela nos lança, às vezes, para uma situação muito difícil, que às vezes nós nem imaginamos. Para ser transformado, o milho ele colocado ali no fogo. Talvez ele pense, está doendo. Eu sei que é difícil perder pessoas queridas, próximas. Irmã Regina Refosco está passando por este momento, porque ela perde a sua mãe querida. Outros por enfermidade, como a nossa Estelinha, né, que está pedindo nossas orações, porque ela está num momento difícil. E outros mais. Outros passam por síndrome de pânico, a ansiedade, depressão, diversos tipos de enfermidades e doenças. Mas há sempre o recurso do remédio, né? Seria como que uma forma de abrandar ou de apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento ele diminui. Ele impede, talvez, grandes transformações. Eu fico imaginando o milho de pipoca dentro da panela, ficando cada vez mais quente, e talvez ele imaginando, ele pensando, a minha hora chegou, eu vou morrer. E dentro daquela cascadura fechada em si mesma, ele não consegue imaginar uma outra vida diferente. Ele não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ele. Eu acho que os irmãos estão me entendendo, porque muitas vezes o que nós passamos de dor e de sofrimento são as cascas que precisam ser quebradas para que haja modificação, transformação. Assim como a pipoca que não imagina aquilo que ela é capaz de ser. Enquanto nós não passamos por provações, nós não vamos perceber o quanto nós temos fé no Senhor, o quanto nós podemos confiar e crer na sua provisão sobre nós. Mas quando a transformação acontece, o milho ele aparece diferente, é como nunca ele havia pensado ou mesmo imaginado. A transformação aconteceu. A transformação da palavra de Deus, quando ela acontece nas nossas vidas, ela nos faz sermos pessoas diferentes. O milho de pipoca passou a ser desejado, passou a ser apetitoso, gostoso, saboroso, doce ou salgado, mas passou a ser. Mas vocês já devem ter observado que no fundo da panela sempre ficam uns grãozinhos resistentes, duros. A gente chama aquilo de piruá. O piruá é o milho que se recusa a estourar. Infelizmente, o piruá ele representa aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus. Oramos pela conversão delas. As convidamos para estarem conosco nos nossos cultos de adoração, mas elas se recusam a crer que elas podem ser transformadas em uma pessoa melhor, que a vida dela pode ser completamente transformada para melhor. Infelizmente, elas ficarão duras a vida toda.
não vão se transformar naquela irmã Esther Rosa, naquela florzinha branca, bonita, apetitosa, deliciosa, que proporciona alegria. Agora vem a questão que eu quero encerrar, pastor Emerson. Para que serve o piruá? Não tem serventia nenhuma. O piruá as pessoas jogam fora. Mas a minha pergunta para você, que tanto tem ouvido a palavra de Deus, você é um milho que está se permitindo ser transformado? Ou você é um piruá? A escolha é sua. Deixe Deus transformar. Deixe o Espírito Santo agir. Não resista à ação de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado pela transformação pela qual nós passamos um dia. Ao ouvirmos a Tua palavra que penetrou no mais profundo dos nossos corações e nos transformou em um novo homem, em uma nova mulher em Cristo Jesus. O pecado, então, ele não tem mais domínio sobre nós. Não há mais ira, não queremos guardar mais nenhum rancor, mas queremos, Senhor Deus, que em nós possa ressurgir os frutos do Teu Espírito. O amor, a alegria, a bondade, a mansidão, a honestidade, a justiça, a gratidão, a fidelidade. Enfim, meu Deus, é o que nós queremos. Para podermos dizer como Paulo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo de Deus que nos transforma, seja com todo o teu povo espalhado na face da terra, com todos os teus filhos que estão conosco agora nesta sala de oração. Nós te suplicamos, hoje e até aquele glorioso, festivo e alegre que teremos com o Senhor. Assim oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Gilberto. Que palavra. Deus continue abençoando a sua vida e usando poderosamente. Estamos juntos e vamos avançar, proclamando que só Jesus Cristo salva e não estamos sós. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Amém. Até amanhã. Ganhando ou perdendo, estaremos aqui às 6 horas, às 18 horas, tá? Amém. Oh, glória. Um abraço. Abraço. Não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, estamos sós, pois Deus conosco está, não estamos sós. Pois Deus conosco está, não estamos sós, 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 Deus conosco está. Não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, fortes nos farás, pois Deus conosco está, fortes em Deus, se Deus conosco está, não estamos sós, 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 Deus conosco está,
viver.